quero que você tire print dessa tela e mande para os seus gestores, falar, ó, esse é o perfil do vendedor que a gente quer a partir de hoje nessa empresa. Esse é o perfil de vendedor que a gente quer a partir de hoje nessa empresa, e não se fala mais nisso. Manda para os seus gestores, fala, ó, é isso aqui, ó. Imprime e põe na mesa deles, fala, isso aqui, ó. É isso que a gente precisa. Esse cara vai gerar resultado para nossa empresa. E ponto final. Qualquer coisa diferente disso, você está brincando de fazer gestão. Esse é o tipo de conteúdo que você tem que salvar. E não somente salvar para que você possa assistir depois, mas principalmente compartilhar esse conteúdo com mais e mais pessoas. O que eu vou te ensinar nesse vídeo será um divisor de águas para o teu negócio, para a tua empresa e principalmente para toda a tua estrutura organizacional. Eu vou compartilhar com você uma ferramenta que é mundialmente utilizada e que, de verdade, se você não estiver fazendo o uso correto dessa ferramenta na tua empresa, você literalmente está deixando dinheiro na mesa. E o que é pior, se você não faz uso dessa ferramenta, você, me desculpe a franqueza, mas você está brincando de fazer gestão. Porque, entenda uma coisa, todo gestor ele precisa ter boas e ótimas ferramentas de gestão. E essa é uma das muitas ferramentas de gestão que faz todo sentido que você aplique no teu negócio e tenha domínio dela para que os seus resultados sejam muito mais eficazes e principalmente para que você tenha as pessoas certas na sua empresa. Porque essa ferramenta, ela é capaz não só de fazer com que você tenha pessoas de altíssima performance no teu time, mas principalmente ela economiza dinheiro no teu bolso. Exatamente isso. Porque entenda uma coisa, se você contrata errado, você muito provavelmente vai ter problemas com essa pessoa no dia a dia ali da operação. Portanto, se você contrata errado, você vai ter um cara errado na tua empresa, que não tem a tua cultura, que não tem fit cultural com a tua empresa. E o que vai acontecer? Você vai ter que mandar esse cara embora. Portanto, você terá gastos com turnover e desligamento dessa pessoa. Então, essa ferramenta, ela pode mudar completamente o rumo do teu negócio e fazer com que você não só economize dinheiro, tempo, energia, mas que principalmente fará você alcançar resultados exponenciais e, fundamentalmente falando, tendo pessoas de altíssima performance na tua empresa. É exatamente isso que eu quero te mostrar muito passo a passo no vídeo de hoje. E olha só, eu preciso te dizer o seguinte, para trazer esse treinamento, essa videoaula para você, poxa, dá um baita de um trabalho. Então, não te custa nada. Taca o dedão no like, compartilha esse vídeo e, lógico, se inscreva nesse canal, porque aqui nós temos muitas horas de conteúdo para que você possa aplicar na tua empresa e ter resultados extraordinários. Sem mais delongas, eu vou te mostrar que ferramenta é essa e como você pode utilizá-la de forma estratégica na tua empresa, no teu negócio, fazendo gestão de pessoas da forma correta. Vamos lá, eu vou compartilhar com você a minha tela. Muito bem, vamos lá. Eu estou aqui com a minha água já de canto. Inclusive, pega a sua água, pegue o seu café, se você gosta de café assim como eu, papel e caneta na mão, porque esse treinamento ele será um divisor de águas para a tua empresa e para o teu negócio. Eu estou falando da ferramenta DISC. Eu vou te ensinar aqui o passo a passo, literalmente, o passo a passo que você precisa executar para utilizar essa ferramenta da forma mais correta possível e extrair dela o melhor daquilo que ela pode te oferecer. Eu estou falando da ferramenta DISC e eu trouxe até uma headline bastante ousada. Eu escrevi o seguinte: uma ferramenta para salvar a tua empresa. Vamos lá. O que você aprenderá nesse aulão?
nesse treinamento, nessa mentoria. Primeiro, como foi o surgimento dessa ferramenta? Eu vou passar por esse surgimento de uma forma bem breve, até porque eu quero me ater aos principais pontos no que tange essa ferramenta. Segundo, como usar essa ferramenta da forma correta. Terceiro, tipos de perfis. E quarto, resultados. Como essa ferramenta incrível pode mudar completamente os resultados da tua empresa, do teu negócio, do teu time, daquilo que você faz, gestão. Então, se você é um dono de uma empresa, se você é um líder, um supervisor, um gestor, um coordenador, gerente, C-level, diretor, se você está numa posição de liderança, esse conteúdo é para você. Fechado? Vamos lá. Mas antes, eu quero passar com você aqui muito brevemente quem é o Thiago Rick, né? Bom, primeiro, eu sou empresário, mentor, escritor, especialista em comportamento humano, palestrante e treinador corporativo. Então, são mais de 15 anos nessa área de desenvolvimento humano. Ao longo da minha jornada, fiz mais, pelas as minhas contas, nos últimos meses, nos últimos anos, melhor dizendo, foram mais de 100 mil reais investidos em conhecimento, treinamento, justamente porque eu entendo que quanto mais você investe em si próprio, maior é a sua capacidade de impacto positivo naquilo que você faz. Enfim, são centenas de pessoas e empresas impactadas todos os dias, todos os meses, ao longo dos anos, através dos conteúdos nas redes sociais e principalmente nos programas pagos que eu tenho. Tá certo? Então, esse é um pouco do Thiago Rick. Vamos lá. Papel e caneta na mão, porque a partir de agora eu quero esmiuçar para você essa ferramenta e como você pode utilizá-la de forma estratégica no teu negócio. Como surgiu o DISC então? Né? Deixa eu arrastar um pouquinho aqui para cima. Bom, vai ficar um pouquinho na frente dele, mas não tem problema. Essa ferramenta ela foi criada por um médico inglês chamado William Moulton Marston. Então, esse médico ele tirou a metodologia de Jung e criou a metodologia DISC, que mais para frente, nos próximos slides, eu vou esmiuçar para você o que é a metodologia DISC. E essa metodologia, ela é muito utilizada em, primeiro, recrutamento e seleção, para que você recrute as pessoas certas para a tua empresa, movimentação de pessoas. Então, surgiu vagas e você precisa fazer essas movimentações internas, e essa ferramenta ela pode te ajudar. Desenvolvimento de liderança. Então, vamos supor que você tenha pessoas na tua equipe, no teu time, na tua empresa, que você enxerga que são pessoas que podem ocupar um cargo de liderança. Essa ferramenta ela vai te ajudar nesse desenvolvimento e principalmente no que tange a crescimento pessoal. Essa ferramenta ela traz clareza. Eu gosto dessa metáfora, né, que ela diz assim, ela joga luz para cego. Ela dá clareza e ao passo que ela gera clareza, o seu nível de autoconhecimento ele é outro a partir do momento que você tem contato com essa ferramenta. Então, basicamente, essa ferramenta ela te atenderá muito bem nessas quatro dimensões. Recrutamento e seleção, movimentação de pessoas, desenvolvimento de lideranças e crescimento pessoal. Ok? Essa ferramenta ela é muito utilizada em processos de coaching. Processos de coaching, onde você contrata um profissional de coaching e ele te acompanha ali durante 8 a 10 sessões e ele vai, durante a jornada, gerando clareza para você, aplicando essa ferramenta para que você entenda os seus pontos fortes, pontos a desenvolver e assim por diante. Perfeito? Tipos de perfis. Tiago, eu entendi basicamente a base, né? Basicamente a base. Eu entendi basicamente como que surgiu. Agora, quais são então os tipos de perfis? É isso que eu quero trazer para você.
Bom, nós temos aqui, eu quero reduzir um pouquinho aqui. Isso, maravilha. Maravilha. Nós temos 4 tipos de perfis e 4 dimensões no DISC. A primeira dimensão é a dimensão de dominância. A segunda, influência, que é o amarelo, dominância vermelho, vermelho, amarelo de influência, o verde de estabilidade e o quarto, que é o de conformidade, que é o azul. Nos próximos slides eu vou abordar com você de uma forma mais profunda como funciona essas 4 dimensões do DISC e mais para frente como você pode utilizar essa ferramenta de uma forma estratégica e eficaz. Portanto, fica comigo aqui até o final dessa aula, porque essa aula, essa mentoria vai te trazer muito mais clareza sobre essa ferramenta. Eu tenho certeza que a partir dessa videoaula, a partir desse treinamento, você tomará a decisão de implementar esse processo aí na tua empresa, ok? Portanto, são essas as dimensões: dominância, influência, estabilidade, conformidade. Essas são as cores que representam as 4 dimensões do DISC. Agora, eu quero entrar aqui de uma forma bastante profunda como funciona essas 4 dimensões, para que você tenha clareza. E eu tenho certeza que é muito interessante, porque conforme você for ouvindo e acompanhando na tela todos os pontos que eu vou te trazer, você vai lembrar da tua operação, do teu time, e você vai falar: putz, cara, olha, o Joãozinho é dominante, a Mariazinha é conforme, por isso que ele age dessa forma. Opa, agora realmente eu estou entendendo o perfil das pessoas. Isso é muito legal. O primeiro perfil de dominância. Quais são, Thiago, os pontos fortes do perfil de dominância? Primeiro, focado no resultado. São pessoas que, de fato, têm esse comportamento de entregar resultado. Para o perfil de dominância, meta dada é meta batida. São pessoas competitivas e algumas delas ao extremo, tanto que se você não promover desafios, se você não promover um ambiente de competitividade, pessoas com um perfil de dominância tendem a ficarem desmotivadas no ambiente de trabalho, porque elas não têm competição. Isso, olha que informação importante e relevante que eu estou te dando. Portanto, ao passo que se você fizer um mapeamento de perfil comportamental no teu time e você entender que parte do teu time é dominante, parte influente, estável e conforme, você terá clareza de que, olha, os perfis de dominância você precisa constantemente promover a competitividade e gerar senso de desafio na equipe para que eles realmente se desenvolvam, né? O dominante, ele ama um desafio, ele ama coisas novas. Terceiro, são pessoas geralmente ativas, rápidas, dinâmicas, gostam de coisas dinâmicas, rápidas, gostam de desafios, como eu já falei para vocês, são geralmente características de líder nato. Geralmente, perfis de dominância são líder nato. Aonde ele vai, ele lidera. Se for na igreja, ele quer liderar a célula da igreja. Se for na família, ele quer liderar dentro da família. Na empresa, ele quer liderar as pessoas, porque é um perfil de líder nato. Agora, óbvio que nem tudo são flores. Dentro dos pontos fortes, nós temos também vários pontos. Eu coloquei como pontos fracos, mas entenda como pontos a serem desenvolvidos. É importante eu fazer um parênteses aqui para você, e deixa eu voltar aqui para mim rapidinho. Entenda uma coisa, não existe certo ou errado no que tange ao DISC. Por quê? Porque é o perfil da pessoa. Portanto, não existe certo ou errado. Não existe perfil bom ou ruim. Existe o seu perfil. Basicamente é isso. Alguns perfis são mais eficazes em determinados contextos e menos eficazes em determinados contextos. Vai depender muito do perfil e do contexto em que ele está inserido, e mais para frente você vai entender onde cada perfil se encaixa dentro de um contexto específico para que você de fato obtenha um máximo
daquela pessoa naquele cenário. Bom, voltando aqui, quais são os pontos fracos então, Thiago, do perfil de dominância? Primeiro, toma decisões muitas vezes sem pensar. Por quê? Porque a capacidade analítica de mensurar detalhes e de planejamento não é o forte do cara de dominância. Portanto, ele tende a tomar decisões sem pensar. Quando ele viu, já deu M, né? Quando ele viu, já deu errado, fez, foi lá, não planejou, saiu fazendo e assim por diante, né? Então ele tende a tomar decisões sem pensar. Tem dificuldade acabativa. Por quê, Thiago? Porque entenda uma coisa, o perfil de dominância, geralmente ele gosta de novidade. Ele gosta de coisas novas, gosta de sempre ter variedades. E por querer sempre variedades, ele começa as coisas, muitas coisas ao mesmo tempo, mas ele não consegue finalizar todas. Algumas finalizam e muitas outras ficam sem acabativa. Quando colocado sob estresse, sob pressão, ele tende a ser agressivo. Por quê? Porque o perfil de dominância, por ele ser um líder nato, ele gosta de liberdade. Ele gosta de liberdade, gosta de ficar solto, né? Ele não gosta de ser ali muito pressionado. Ele gosta da liberdade. Então, se você pressiona, se você está o tempo todo ali em cima, ele tende a ficar agressivo e até mesmo entrar em atritos por conta da comunicação dele. Que ele é pontual no falar e às vezes até um pouco rude, grosseiro, e tem dificuldade de ouvir também. É impaciente. Nossa, mas que povo impaciente. O dominante é impaciente. Ele tem dificuldade de ouvir, né? Ele gosta de falar. Nossa, mas como gosta de falar? E muitas vezes de si próprio. Mas ele tem muita dificuldade de ouvir, de sentar a bunda na cadeira e ouvir o que o outro tem a dizer de forma genuína, prestando atenção. É individualista porque ele acha que ele não erra, né? O dominante, ele acha que ele não erra. O dominante, ele se sente autossuficiente. Ele confia tanto em si, na sua capacidade de execução, que ele muitas vezes fala, cara, isso aqui eu faço, e ele entra na operação, sai fazendo e já fez. Então ele tende a ser individualista. Fechado? Então esses são os pontos fortes e os pontos a melhorar, os pontos fracos do dominante. E aí? Agora deixa eu voltar aqui para mim. Me conta. Você, ouvindo e vendo na tela, você identificou alguns dominantes aí na tua empresa? Ou até no convívio social, na família, amigos, familiares, né? Enfim, é interessante isso. Quando você tem acesso a essa ferramenta e você tem clareza dos perfis comportamentais, você não só melhora o seu nível de autoconhecimento, mas principalmente você tende a elevar para outro patamar o seu nível de inteligência social. Porque se você sabe que o perfil da pessoa é de dominância, você vai se moldar o seu perfil para que você gere essa conexão, para que você gere esse rapport. Entende? Vamos lá, voltando aqui. Agora, o perfil de influência. Quais são os pontos fortes do influente? Foco no relacionamento. Enquanto o de dominância tem foco no resultado, o de influência tem foco no relacionamento. Ele precisa, o influente tem a necessidade de se relacionar com as outras pessoas. Então, se você colocar um perfil de influente numa sala com o computador, ele vai entrar em depressão, porque ele precisa interagir com as pessoas, ele precisa falar. O influente precisa falar. Ele é voltado, obviamente, para pessoas, é comunicativo, e como o nome da dimensão bem diz, ele é influente, ele tem essa característica, né, digamos assim, essa malemolência, né, esse perfil mais, entre aspas, malandro, né, assim, de influenciar as pessoas, né, ele sabe conduzir as situações, muitas vezes ele até manipula o cenário ali. Ele sabe entrar na mente das pessoas. O influente, ele é perspicaz na forma de falar.
Ele é perspicaz na hora de falar. Ele influencia. Ele quer ser o sol, na verdade. Né? Ele quer ser o sol. Aonde ele chega, ele quer que os holofortes estejam nele. Ele tem essa necessidade. Se não estiverem, ele se frustra, porque ele tem essa grande necessidade de aparecer. Ele gosta de aparecer. Ele gosta de ser reconhecido em público. Ele gosta de que joguem confete sobre ele. Interessante isso, não? Ele é muito sociável, ele tem esse perfil alegre, animado, tem energia, tal, ele tem essa energia. Então é um perfil bem interessante para que você... Não vou falar agora não. Eu não vou falar agora. Mais para frente eu vou te mostrar em quais contextos você encaixa cada perfil. Vai ser muito legal. Fica comigo até o finalzinho dessa videoaula. Quais são então, Thiago, os pontos fracos do perfil de influência? Vamos lá. Perda de foco. Ele perde o foco muito fácil, porque ao passo que ele gosta tanto de falar e de interagir, que ele começa ali a fazer uma coisa, que a pouco ele vira pro... Já viu isso ou não? Ele vira para o amiguinho, conversa, ele está conversando ali com o amiguinho, logo aquilo que ele estava fazendo, perdeu o foco. Desorganização. Ele costuma ser desorganizado, porque ele também quer abraçar o mundo, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e, portanto, processos, coisas mais metódicas, que exigem um passo a passo, que exigem uma estrutura, ele tende a negligenciar. E por ele negligenciar, ele tende a ser desorganizado. Tem dificuldade de dizer não. Nossa! Tem muita dificuldade de dizer não. Muita dificuldade de dizer não. Por quê? Porque ele gosta tanto de gente, ele quer tanto agradar as pessoas, que ele tem muita dificuldade de dizer não. Pode observar uma coisa, geralmente no ambiente corporativo, geralmente perfis de influência, ele quer tanto agradar os outros que ele, por não ter uma agenda, ele passa a ser a agenda dos outros. Isso é muito comum. E as pessoas vão demandando ele o tempo inteiro, entregando para ele coisas e tarefas, ele vai abraçando tudo. Ele vai pegando, ele vai abraçando, porque ele não sabe dizer não, ele não quer entrar em atrito, ele quer agradar todo mundo, e por isso ele fica com um monte de coisa para fazer, porque ele simplesmente não sabe dizer não. Ele desanima se ele não for reconhecido em público. Ele desanima. Então, se você fizer aí esse mapeamento de perfil comportamental no teu time, você entender que tem os influentes aí de plantão, saiba que essas pessoas, elas gostam de serem elogiadas em público. Elas gostam de estar no palco, né? Elas gostam do confete. Tem medo de rejeição. Meu Deus do céu. Eu acredito que um dos maiores medos do influente é de ser rejeitado. Por isso, né, isso explica líderes que querem ser bonzinhos o tempo inteiro. Líderes que querem ser ali o paizão da equipe. Líderes que querem agradar as pessoas o tempo inteiro, que não conseguem se posicionar de uma forma mais forte, dar um feedback mais assertivo, colocar o crachá de chefe na mesa e falar, quem manda aqui sou eu tô mandando você fazer, ponto final, cara, você tem que fazer. Entende? Eles não conseguem se posicionar dessa forma, por quê? Porque eles são voltados para pessoas, eles querem agradar. Eles têm medo absoluto dessa rejeição, eles querem ser aceitos. Eles precisam, para que o influente funcione, ele precisa ser aceito no meio em que ele está. E aí? Agora eu te pergunto, você se identifica com esse tipo de perfil? De repente você que está me assistindo agora, de repente você é um influente. De repente a sua esposa é um influente. De repente seu marido, sua namorada, sua mãe, seu pai, não é? Seu filho, sua filha, seu chefe, seu sócio, seus funcionários. De repente você no dia a dia aí está lidando com vários influentes. E como você tem lidado com essas pessoas influentes no dia a dia? Porque elas precisam ser aceitas. E se elas não se sentem parte do meio, elas
murcham, elas desanimam. Muito bem, seguindo aqui. Perfil de estabilidade, que é a dimensão verde. Quais são os pontos fortes, Thiago? Vamos lá. Pontos fortes da dimensão de estabilidade. Foco também em pessoas. Evita desentendimentos a qualquer custo. O perfil estável, ele evita ao máximo entrar em atrito com as outras pessoas, porque ele quer de todas as formas ali promover a harmonia do grupo. Por isso, ele tem dificuldade de se posicionar, que logo mais está no ponto fraco, mas eu não vou dar spoiler. Agora acompanha comigo só os pontos fortes aqui primeiro. E ele quer evitar a qualquer custo a desarmonia do grupo. Geralmente é o conciliador, é o pacificador, isso é muito bom. É interessante isso. Trabalha bem em times, trabalha muito bem em times, em equipes, é paciente, é empático, tem muita empatia, é colaborativo, ajuda, auxilia e também tem essa dificuldade de demandar, de delegar, por isso ele acaba abraçando coisas que na verdade ele deveria delegar, mas porque ele quer manter a total harmonia, ele não consegue delegar, não consegue se posicionar dessa forma e por isso ele acaba fazendo coisas que outras pessoas deveriam fazer. Isso é muito comum. Muito comum. Líderes que têm a estabilidade, a dimensão de estabilidade muito alta, eles tendem a fazer coisas que o time deveria fazer. Orientado para tarefas. Gosta de fazer tarefas, dê tarefas para essas pessoas com a dimensão de estabilidade alta que elas vão executar, elas vão fazer. Elas vão fazer, inclusive, exatamente o que você mandar, talvez ali sem um over-delivery, né? Sem mais nem menos. Eles farão exatamente o que você pedir. Agora, quais são os pontos fracos, então? Reflexivo e introvertido. Olha que interessante, né? Poxa vida. São pessoas de estabilidade, têm o foco em pessoas. Em contrapartida, são reflexivos e introvertidos. É interessante esse paradoxo, né? Parece um paradoxo, mas na verdade não é. Porque o perfil de estabilidade, ele quer tanto manter a harmonia do grupo, mas no sentido dele internamente, que ele muitas vezes se cala, ele se fecha, não se posiciona, não coloca a voz dele no mundo, por isso ele acaba se retraindo. Porque ele não quer gerar desconforto no time, no meio em que ele está, então ele se retrai, ele se fecha. É muito reflexivo. É interessante que pessoas com perfil de estabilidade, você está assim, ó. Deixa eu voltar aqui a câmera para mim. Você está assim, ó. Conversando com ela frente a frente e ela está assim, ó. Ela está assim, olhando para você. Ela muitas vezes não esboça reação, e ela não fala, ela não interage, ela tá ali, ó. Olhando para você, isso gera um certo desconforto, né? Um tique, porque, poxa vida, fala comigo, poxa, eu tô conversando com você, né? Então, por ser totalmente reflexivo, ele tá ouvindo. Ele tá ouvindo. É um bom ouvinte. Ele tá ouvindo o que você tá falando, ele tá prestando atenção, mas ele tá ali o tempo todo, refletindo, viajando no que você está falando, tal. Ele está ali naquela vibe mental dele e você está ali, mas ele está prestando atenção, ele só é muito reflexivo. Isso, se você for um dominante, você vai entrar em atrito porque você vai querer que ele fale, né? E piorou o influente. O influente gosta de pessoas espalhafatosas como ele. E um reflexivo. E o influente, imagina aí o que isso dá, né? Bom, dificuldade de se posicionar, óbvio, já falei, porque ele quer tanto a harmonia do grupo que ele não se posiciona. Tem medo de desagradar as pessoas, já falei para você.
tende a ser reativo com mudanças, é verdade. O perfil de estabilidade, ele gosta de ambientes previsíveis, de ambientes que não sofrem tantas mudanças assim. Eu vou dar um exemplo para você claro sobre isso. Perfis de estabilidade geralmente procuram cargos públicos. É o cara que faz ali um concurso público e ele de fato quer a estabilidade que o cargo pode te proporcionar. Porque ele não gosta de ambientes de mudança. Por isso, eles tendem a serem reativos às mudanças. Tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso. Porque se você tem perfis aí de estabilidade, principalmente lideranças na tua empresa, para que você faça qualquer tipo de mudança, você terá que preparar o ambiente antes da mudança. Mostrar os benefícios, mostrar os ganhos, trazer essas pessoas para próximo de você para depois promover a mudança. Porque se você já chega assim, de uma hora para outra, já impondo a mudança, porque muitas vezes eu sei que você quer impor a mudança ali por ser um dominante, talvez. Mas lembra que tem um estável lá. E o estável, ele não gosta dessa volatilidade. Essa é a palavra. Falei certo. Ele gosta da previsibilidade, não da volatilidade. Então você precisa ali preparar o campo, ir comendo pelas beiradas, chamando para perto, mostrando a importância da mudança, para que aí sim algo aconteça. Lentidão a executar as coisas, fato, porque ele é tão reflexivo que ele fica pensando assim, será que o que eu estou fazendo está certo? Será que isso aqui vai estar bom? Será que isso? Será que aquilo? Será que aquilo outro? Ele está refletindo, ele está pensando, e reflete de novo, e aí isso gera lentidão na execução das coisas. Gosta de ambientes sem pressão. Por isso, deixa eu te passar uma informação aqui muito valiosa. Poxa vida, eu poderia cobrar muito dinheiro por essa aula, mas eu estou te entregando isso aqui de graça. Olha só, se você tem na tua empresa aí uma área, por exemplo, a área de vendas, área de marketing, não é? Que são áreas puxado, que tem que entregar meta, que tem que entregar resultado, por favor, não coloque pessoas de estabilidade nessa área, porque você vai ter problema. Porque são pessoas que não têm foco no resultado final, elas querem a previsibilidade, elas querem ter previsão das coisas, elas querem ali talvez até o mínimo de esforço possível, sabe assim, um cara que entrega só o que é pedido, que bate o ponto na hora exata que ele tem que bater, sabe? São pessoas leais, são pessoas que você pode contar, isso é um fato, eu preciso te dizer, mas não coloque esse tipo de perfil em áreas que exigem essa entrega rápida de resultado, o ambiente que muda a todo instante, não faça isso, você vai ter problema. Deixa eu tomar uma água rapidinho, beba uma água, tome o seu café. Eu espero que você esteja anotando esse baita de conteúdo que eu estou entregando para você. Essa aula maravilhosa. Vamos lá. Conformidade. Quais são os pontos fortes do conforme? Foco nos detalhes. Fato. Foco nos detalhes. São pessoas analíticas, detalhistas, metódicas, gostam de um método, gostam de um processo que é fora do sério. Gosta de organização e padronização. Deixa eu te dar um exemplo muito legal. Vamos supor que você tenha um líder de dominância na tua empresa. Esse líder de dominância, ele vai se impor de tal forma, se ele observa que as coisas não estão caminhando conforme ele espera, o ambiente está desorganizado, ele vai colocar fogo no parquinho. Ele vai se posicionar de uma forma tão pujante que ou vai. Então, assim, ele realmente vai para cima. Agora já o conforme não.
O conforme, se ele observa que as coisas estão desorganizadas, fora de ordem, ele se retira do ambiente. Olha que interessante isso, né? Gosta de organização e padronização, como eu já disse para você, segue regras e padrões, procedimentos, gosta de seguir regras, inclusive se não tiver regras, se não tiver processos bem estabelecidos, se não houver esse alinhamento de processos, essas pessoas não permanecem em setores e empresas que não têm essa metodologia, processos claros, metas claras, eles não permanecem. São pessoas cuidadosas e também reflexivas. Pontos fracos agora. Introvertido, são pessoas introvertidas, são pessoas que... é muito interessante isso, né? Geralmente quando você aplica o DISC, pela experiência que eu tenho, é muito comum você observar gráficos onde a dimensão da conformidade é muito alta e o da influência é muito baixa. Consequentemente, é um cara que vai te entregar o método, que vai te entregar o detalhe, que vai te entregar o processo, mas não espere influência, não espere boa comunicação desse cara, ele vai ser introvertido. E posso falar, tá tudo bem. Dependendo da área, do setor, do cargo, daquilo que o cara vai fazer na tua empresa, tá super ok. Não vejo nenhum problema nisso. São pessoas individualistas porque eles acham que quer bem feito, faça você mesmo, né? Então eles vão lá, fazem conforme aquilo que eles entendem que é correto. Tem uma certa dificuldade de relacionamento, sim, interpessoal. Tem dificuldade de... Geralmente, perfis de conformidade. Geralmente são pessoas que trabalham em TI, programadores, pessoas que trabalham em áreas de ISO 9000, é o cara, é o controller, né? Tá na moda esse termo, esse cargo que é o controller. É o cara que ele é responsável por todos os processos da empresa, por todos os manuais da empresa, né? Um cara que lê manual. O conforme, ele lê bula, ele lê manual, né? Ele compra lá uma lave-seca, ele compra uma lave-seca e ele lê o manual. Já o dominante não. O dominante põe a lave-seca para funcionar, se der BO, depois ele tenta ler alguma coisa do manual. É assim que funciona. Muito, muito louco isso, né? Interessante. Conforme ele é até bula de remédio, né? São pessoas geralmente questionadores, pessimistas. Geralmente são pessoas pessimistas, porque ele quer tanto detalhe da coisa que ele acaba sendo pessimista ali. Você traz uma ideia, ele fala, não, cara, vamos analisar isso direito, peraí, né? Vamos analisar isso direito, vamos pensar, vamos refletir. Você quer tomar ação. Meu, isso aqui é muito comum. Isso aqui que eu vou te falar agora é muito comum. O que acontece? Existem empresas que têm uns sócios ali, né? E aí tem um sócio que ele é dominante. É o cara da ação. Mas tem o sócio que é o da conformidade. É o cara da análise, do planejamento. E aí um sócio, ele quer tomar ação porque na cabeça dele aquilo já aconteceu, mas tem um cara que é o conforme que acaba brecando a ideia porque não, vamos pensar, vamos refletir, vamos planejar. E o cara de dominante, ele tá se comendo por dentro porque ele quer... Puta cara lerdo, não, já calculei na minha cabeça que vai funcionar. E acaba gerando esse atrito, esse conflito de interesses e de comunicação. Isso é muito comum. Dificuldade, sim, de relacionamento interpessoal. Bom, deixa eu voltar aqui para você rapidinho. Essa aula vai ficar um pouco longa. Eu acredito que vai dar aí por volta de 1 hora de aula. Mas olha, é uma baita de uma aula. Eu tô entregando aqui realmente o ouro para você. Então, assim, poxa, taca o dedão no like aí, compartilha esse vídeo, compartilha esse treinamento, essa mentoria, isso aqui vale muito. Eu poderia te cobrar caro por essa aula, mas eu tô te entregando isso aqui de graça. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, eu espero que esteja fazendo sentido para você. Eu espero profundamente que você
Se não, aplique o quanto antes essa metodologia aí na tua empresa, que isso vai mudar, expandir completamente a sua visão sobre as pessoas, a sua gestão. Olha, se você não faz uso dessa ferramenta, você está brincando de fazer gestão. Você está brincando de fazer gestão de pessoas, se você não usa essa ferramenta da forma certa. Vamos lá. Estilos e cargos. Isso aqui é muito legal. Essa parte que eu preparei para você é muito legal. Imagina que você precisa contratar um vendedor ou um cara de CS, né, o cara do Customer Success ou um cara de atendimento ao cliente. Vamos supor que você precisa contratar um vendedor. Qual é o perfil? Imaginando que você anotou no seu caderno e você entendeu até aqui os comportamentos que eu te passei. Imagina que você precisa contratar um vendedor. Qual é o perfil ideal para essa vaga? Eu vou te dar 5 segundos para você pensar. Imagina que você precisa contratar um vendedor. Vendedor. Qual é o perfil ideal que você precisa contratar? Na sua cabeça vem aí, o influente. Eu imagino que você pensou isso, né? Ok. Meio certo, né? É o meio certo. Eu vou te mostrar agora qual é o perfil ideal para um vendedor e eu vou te explicar o porquê. Vamos lá. Eu quero que você observe esse gráfico. Por que o gráfico precisa ter minimamente essa configuração, Thiago? Por quê? Eu vou te explicar. Primeiro, obviamente, que o influente ele tem que ser alto. Ok? O influente, deixa eu me aumentar um pouco aqui embaixo, para que você possa... Isso, maravilha. Então, minimamente, o influente tem que ser a dimensão mais alta. Ok? Para esse tipo de cargo. O influente tem que ser o gráfico mais alto. Presta atenção nisso. Essa parte da aula é fundamental para você realmente pegar o conceito. Isso aqui eu domino. Isso aqui eu domino e eu estou te ensinando com profundidade. Então, minimamente, o influente ele tem que ser a maior dimensão. Então, esse cara a gente chama de alto I. Alto I. Por quê? Porque é a dimensão das 4 mais altas. Fechado? A segunda dimensão mais alta que esse vendedor tem que ter é um dominante. Eu vou repetir. A segunda dimensão mais alta que esse vendedor precisa ter é o dominante. Por que o dominante, Thiago? Porque o dominante ele é focado no resultado. Lembra disso? O dominante ele tem esse comportamento de foco no resultado. Ele tem esse comportamento de meta dada é meta batida. Ele tem esse comportamento. Então, cara, dá um desafio para ele vai correr atrás, velho. Ele vai correr atrás, ele vai fazer acontecer. E por que, Thiago? Por que ele precisa ter o conforme como a terceira dimensão mais alta? Por quê? Porque geralmente o vendedor, ok? Geralmente o vendedor é o cara que vai fechar o contrato, é o cara que, dentro do processo dele, existe ali alguns detalhes que são importantes para concluir e fechar a venda. Então, se for um cara totalmente desligado quanto aos detalhes, vai dar problema na venda. Vai dar problema na venda, e aí, gerando problema na experiência do cliente, você perde a venda. Você perde a venda, você deixa o cliente insatisfeito. Por quê? Porque a experiência da venda não foi tão boa assim por conta da atenção aos detalhes. E é óbvio, a quarta dimensão, a mais baixa, tem que ser de estabilidade, porque é um cara que o estável geralmente não gosta de mudança, não gosta de pressão. Então, tira print, se possível, tira print dessa tela e salva aí no seu celular. Manda para alguém. Manda para o seu gerente, manda para o seu gestor, fala, ó, esse aqui é o perfil ideal. Deixa eu voltar aqui para mim. Eu quero que você tire print dessa tela e mande para os seus gestores, fala, ó, esse é o perfil do vendedor que a gente quer a partir de hoje nessa empresa. Esse é o perfil de vendedor que a gente quer
a partir de hoje nessa empresa e não se fala mais nisso. Manda para os seus gestores, fala, ó, é isso aqui, ó. Imprime e põe na mesa deles. Fala, é isso aqui, ó. É isso que a gente precisa. Esse cara vai gerar resultado para nossa empresa. E ponto final. Qualquer coisa diferente disso, você está brincando de fazer gestão. A partir de agora, você está brincando de fazer gestão. Porque eu até entendo que você não tinha esse conhecimento, agora você tem. Fechado? Vamos lá. Então, tira print dessa tela e coloca isso aí no teu padrão de contratação para vendas, atendimento ao cliente, customer success e assim por diante. Vamos lá. Agora, vamos imaginar que você precisa contratar um líder, um supervisor de operações. Qual é o perfil ideal que você imagina que esse cara tem? Eu vou dar 5 segundos para você pensar enquanto eu tomo a minha água. Legal. O perfil ideal para essa vaga é exatamente esse, ou minimamente parecido com esse, hein? Tira print e valida esse processo na tua empresa, hein? Valida esse processo. Eu vou te explicar o porquê. Porque o líder supervisor de operações é um cara que você vai cobrar resultado dele. É um cara que tem que gerar resultado para você, senão não faz sentido ele estar na posição de líder. Vamos supor que você pague 5 pau para esse cara. Esse cara vai custar para você 8, 7,5, dependendo quase 9 com a cesta de benefícios. Poxa vida, então, minimamente, esse cara tem que se pagar. Você vai tolerar um cara que não entrega resultado? Um cara que custa quase 10 pau para a tua empresa. Esse cara tem que se pagar. Tem que ser um cara focado no resultado. Então tem que ser minimamente um perfil de dominante. Segundo gráfico, segunda dimensão mais alta nesse gráfico é o de influente. Porque quando tiver mudanças ali na empresa, ele vai saber ter aquele traquejo, aquela expertise, aquela perspicácia em trazer as pessoas para perto, em motivar as pessoas e influenciar as pessoas para que elas façam aquilo que tem que ser feito, meu amigo. Meu Deus do céu, deixa eu voltar para mim. Cara, que aula, hein? Que aula eu tô te entregando. Eu acredito que eu nunca fiz uma aula com essa profundidade, com essa qualidade nesse canal, na história desse canal. Então, já segue aqui. Acompanha, compartilha, curte esse vídeo, comenta, porque, cara, isso aqui é um treinamento que você, no mínimo, pagaria uns 5 mil reais. Eu tô te falando sério, no mínimo. Com essa profundidade? Ah, para. Vamos lá. Influente. É um cara que tem que ter esse traquejo com pessoas. Tem que ter. O terceiro gráfico mais alto é o conforme, porque o líder, o supervisor, ele tem processos que exigem um certo nível de detalhe na operação dele. Então ele vai precisar ser um cara atento aos detalhes. Ele vai precisar preencher um contrato, ele vai precisar mandar um relatório. Então ele precisa ter a dimensão de conforme mais alta que estabilidade. E a estabilidade desse cara tem que ser muito baixa. A estabilidade desse cara tem que ser muito baixa. Muito baixa. Tira print desse quadro e manda pro teu pessoal de gestão, manda pro teu pessoal de RH. Tira print disso, manda pro teu pessoal de RH e fala, pessoal, eu quero esse tipo de perfil aqui na nossa empresa a partir de hoje para líder e supervisor de operações. Eu não aceito menos que isso. Eu não aceito menos que isso. Fala aí pro teu time de RH ou pro teu time de gente, não sei como é que você chama ou denomina essa área na tua empresa, mas esse é o perfil ideal. Se você contratar qualquer coisa diferente disso, você está brincando de fazer gestão de pessoas. Não dá mais. Vamos lá. Vamos lá. Tira print. Tira print. Tira print. Deixa eu fechar aqui o WhatsApp, porque às vezes fica caindo notificação. Pera aí, tá? Cara. Não. Aqui, fechei esse. Deixa eu fechar o outro. Pera aí. Fechei também. Aí, isso, boa. Fechou os dois. Maravilha. Maravilha. Seguindo, tirou?
Tirou print? Ótimo. Então vamos seguir. Agora eu quero te trazer uma terceira opção de perfil. Um terceiro cenário. Imagina que você tem para contratar um cara que ele terá a posição aí de controller, né, de processos, metodologias da tua empresa, e você precisa de um cara de processos. Na sua visão, qual é o perfil ideal para essa vaga? Na sua visão, qual é o perfil ideal para essa vaga? Eu vou te dar o perfil ideal para essa vaga. Eu vou te mostrar agora. O perfil ideal é esse. Por favor, tira print dessa tela. Manda para o teu time de RH. Valida isso na tua empresa. Porque assim, ó, o controller é o cara do processo. Tem que ser um cara conforme. E a configuração dos gráficos tem que ser essa. E eu vou te explicar o porquê. Primeiro, conforme, óbvio, acho que isso já ficou muito claro, né? Óbvio. Ficou óbvio. Porque ele tem que ser o cara dos detalhes, o cara do processo, o cara da metodologia, o cara chato com as regras, o cara que faz o processo acontecer. Ponto final. Indiscutível isso. A segunda dimensão mais alta é o estável. É o estável. Por que o estável? Porque o estável é o cara que ele sabe promover a harmonia do grupo. É um cara que geralmente tem paciência, tem traquejo em promover um ambiente harmônico. Então ele consegue, ao passo que ele consegue exigir um cumprimento de uma regra, ele também consegue fazer isso de uma forma harmônica, sem gerar atrito. Ele tem essa habilidade. A terceira dimensão mais alta é o de dominante, que ele vai sim ter algum foco para resultado, óbvio que você vai exigir isso dele. Agora, de verdade, o influente aqui é o menor que você quer. O influente aqui é o menor que você quer. O gráfico de influente é o menor que você quer e tá tudo certo. O cara do controller, o cara das metodologias, o cara do detalhe, é o cara que você não quer que seja influente. Você não precisa que ele seja influente. Você não precisa que ele seja espalhafatoso, que ele goste de se relacionar, que ele goste. Não, você não precisa desse cara. Você só precisa de um cara que cumpra a regra. Você só precisa de um cara que cumpra a regra, que cumpra o método e ponto final. É desse cara que você precisa. É esse cara que nessa função vai te gerar resultado. Então, posso falar de verdade, ser um influente é o menos que você quer desse cara. Porque a função, as skills, as responsabilidades que você exigirá dele são completamente diferentes. Fechado? Eu espero profundamente que essa aula esteja fazendo muito sentido para você. Eu estou fazendo isso aqui com todo o meu coração, de verdade, entregando aqui o meu melhor para você. Então, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Me chama para a gente conversar. Pô, Thiago, eu me interessei, eu quero fazer a implementação desse processo no meu negócio. Me chama. Eu vou deixar o meu WhatsApp no primeiro link aqui da descrição desse conteúdo. Me chama para a gente conversar. A gente vai entender o seu negócio e fazer a implementação disso na tua empresa. Mas entenda, você precisa disso. Você precisa desse método. E eu quero te mostrar aqui de forma bem breve para a aula não ficar muito longa, se bem que você coloca no 1.5, no 2.0 e assiste corrido. Mas eu espero que você anote e minimamente aplique, hein? E me chama para a gente aplicar isso na tua empresa também. Eu quero te mostrar aqui quais são os contextos. E lembra dos contextos que eu falei para você no início? Pois bem, eu quero abordar isso com você de forma bem breve, não vou me aprofundar muito nisso, só para você entender quais são os contextos. Primeiro, contexto de recrutamento e seleção, óbvio. Então, primeiro, você define qual é a persona ideal para aquela vaga, ou seja, eu preciso que para essa vaga ele tenha
essas dimensões de perfil. Ótimo. Definiu? Você vai aplicar o teste de perfil comportamental nesse candidato antes dele ser contratado, ok? Tem que fazer parte do teu processo de recrutamento e seleção. Depois, você precisa de um especialista comportamental para analisar o resultado, entender se deu matching. Deixa eu me colocar aqui para cima para não cortar. Entender se deu matching, né? Ou seja, para entender se casou aí uma coisa com a outra, né? Expectativa, realidade. Fechado? Então, olha aqui. Olha aqui para mim. Olha aqui nos meus olhos, hein? Olha aqui nos meus olhos. A partir de hoje, não contrate mais ninguém sem antes implementar essa metodologia. Por favor, não contrate mais ninguém sem antes implementar essa metodologia. Porque entenda, e é uma conta fácil de entender. Se você contrata errado, concorda que você vai ter problema para desenvolver esse cara? Concorda comigo que você vai colocar um cara, muitas vezes, você vai colocar o cara certo na vaga errada. Você vai colocar o cara certo na posição errada. E não é culpa dele. Simplesmente você que não tem esse processo que faz com que a peça certa esteja na posição certa. Entende isso? Portanto, por favor, não contrate mais ninguém sem antes implementar essa metodologia na tua empresa, e eu quero te ajudar com isso. Movimentação de pessoas. Então, imagina que você tem aí pessoas para movimentar, seja na horizontal ou na vertical, né? Movimentações de cargos, responsabilidades e cadeiras. Você precisa aplicar o teste com essas pessoas, fazer uma análise comparativa e depois fazer uma movimentação planejada. Planeje a movimentação. O gestor deverá criar um plano de ação específico para facilitar a transição do colaborador para o novo desafio, para o novo cargo. Então, antes de fazer qualquer movimentação na tua empresa, aplique o método. No contexto de, óbvio, desenvolvimento de liderança. Então, o especialista ele vai aplicar nos possíveis candidatos a subir para um cargo de liderança ou para você... Lembra, a gente falou, né? Você vai recrutar um líder, aplica o teste no cara. Ou você já tem a pessoa e quer promover para líder, opa, movimentação, contexto de liderança, a ferramenta serve, tá lindo, tá top, vai te ajudar. Faça uma análise comparativa para entender expectativa e realidade, deu matching, casou, teve fit, ótimo. Aí você toma a decisão de migrar esse cara para um cargo de liderança ou não tome a decisão. Se ele não tem o perfil que você setou, que você definiu, não tome a decisão. Repasse o teste, mude as pessoas, mas não tome a decisão, porque senão você vai ter problema. E por fim, quarto e último contexto, óbvio, crescimento pessoal. Por quê? Porque gera autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É a capacidade de conhecer os seus padrões de comportamento, pontos fortes a desenvolver e criar planos de ação para o seu desenvolvimento. Isso é autoconhecimento. Segundo isso, aumenta consideravelmente o teu nível de inteligência social. É óbvio. Porque imagina o seguinte. Eu vou botar aqui para mim. Imagina a seguinte situação. Imagina que eu sou o dono, óbvio, da minha empresa. E eu tenho ali líderes abaixo da minha gestão. Se eu sei que dentro desse quadro de liderança que eu tenho na minha empresa, eu tenho dominante, tenho influente, tenho estável e tenho conforme. É óbvio que eu vou me moldar conforme o perfil dele. Isso é inteligência social. Isso é liderança situacional. Portanto, você que está aí me assistindo agora, gestor, líder, supervisor,
dono de empresa, você precisa dominar esse conceito que eu estou te passando, esse método, essa ferramenta. Quer aprender mais? Me chama que eu faço uma entrega para você de um treinamento específico no one-on-one. A gente combina, tá tudo certo. Agora, o que você não pode é continuar achando que o modo que você está fazendo tá correto, porque não tá. Eu sinto te dizer, mas não tá correto. Até quando você vai seguir num caminho que eu estou te mostrando por A mais B que não tá correto? Não dá mais para fazer gestão da forma de antes. Você precisa mudar. O mundo está mudando. Você precisa mudar. Mais cedo ou mais tarde você vai precisar melhorar o teu processo de recrutamento e seleção, tomada de decisão, movimentação de cargo, liderança, gestão de pessoas, domínio de relacionamento interpessoal. Você vai precisar disso uma hora ou outra. Eu acredito que se esse conteúdo chegou para você, a hora é essa. Óbvio, inteligência social. Eu vou me moldar conforme o perfil das pessoas que estão ao meu redor. Tá? Não tem essa de, síndrome da Gabriela. Síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Isso não existe mais. Você precisa se moldar conforme a necessidade. Isso é ser um gestor, um dono responsável e maduro. O contrário disso é infantilidade. Tá certo? PDI, o que é o PDI? Plano de Desenvolvimento Individual. É óbvio. Porque a partir do momento que você aumenta o teu nível de autoconhecimento, melhora a tua inteligência social, você cria um plano de ação conforme o resultado do teste que te apontou pontos fortes e pontos fracos, você vai criar um plano de ação. Presta atenção nisso, isso aqui é muito importante. Presta atenção nisso. Você vai pegar o resultado do teu teste, os pontos fortes, você vai criar um PDI, que eu já te ensinei o que é, Plano de Desenvolvimento Interno, você vai pegar o PDI e vai criar ações para impulsionar, para melhorar aquilo que você já tem de forte. Ao passo que os pontos fracos que o teste apontou, você vai criar um plano de ação para desenvolver esses pontos fracos, colocando como, quando, onde, especificando data, especificando forma e assim por diante. Você vai criar um PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. E aí, meu amigo, você ficou interessado? Ficou interessado? Se interessou por esse método? Esse método fez algum sentido para você? Eu posso te trazer aqui, poxa vida, várias, infinitas possibilidades de ganhos e resultados que você terá ao implementar essa metodologia no teu negócio, na tua empresa, na tua estrutura organizacional. Eu quero te trazer aqui só alguns. O primeiro, você vai ter, óbvio, processos mais claros e a prova de erros, óbvio. Você vai errar menos e até minimamente mitigar completamente os erros operacionais da tua empresa em termos de gestão de pessoas, ok? Você vai implementar uma metodologia que já está validada, ou seja, não é algo novo, não é algo que a gente está testando para ver se dá certo. Não. A gente já validou e está gerando resultado. Opa, arrastei a tela errada. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para a gente conversar. Isso, maravilha. Então, não é algo novo que a gente vai testar na tua empresa, meu caro. A gente vai implementar algo que já foi validado. Algo que já funciona. Algo que já dá resultado. Para colocar as pessoas certas. Imagina um jogo de xadrez. É você pegar a peça certa e colocar no lugar certo. E cara,
Quando você coloca a peça certa no lugar certo, meu amigo, a chance de você ter um funcionário com a faca nos dentes, entregando resultado, trabalhando motivado, é altíssima. Porque o cara simplesmente está transitando na zona de talento dele. Altíssimo nível de inteligência social. E gestão de pessoas. Aqui, eu estou falando de gestão. Eu estou falando de gestão de pessoas, ok? Gestão validada, gestão eficaz, gestão com base em método que funciona, em algo que já foi validado. Só bonitinho para você implementar e ter resultado. E principalmente no que tange a liderança. Meu caro gestor, se você como dono, gestor, supervisor, o que quer que você seja, na posição de liderança, independente do teu cargo, se você não domina o conceito do DISC, meu amigo, você está brincando de fazer gestão. Me desculpe a franqueza, tá? Me desculpe a franqueza e a ousadia de te falar isso. Eu falo isso com todo o amor que eu tenho no meu coração. Com toda a humildade. Você está brincando de fazer gestão. Porque, entenda, a forma de fazer gestão mudou e você precisa se adaptar à nova realidade. Perfeito? Então, bora apertar as mãos e resolver isso. Bora dar um jeito nisso. Engajamento do time. Imagina, eu quero que você imagine agora na tua cabeça um time motivado, um time engajado, comprado com a ideia da tua empresa, conscientizando quanto a eles a necessidade do autodesenvolvimento. Por quê? Porque geralmente quando a gente implementa essa metodologia nas empresas, e eu já fiz isso em muitas empresas, de verdade, centenas delas, a gente aplica o teste não só com a parte da liderança, mas, se for o caso, com todos os funcionários, para que você, como dono, gestor, líder, tenha clareza de todos os perfis comportamentais das pessoas que estão no seu negócio. Portanto, a sua visão sobre o todo, sobre o macro, sobre o time, meu amigo, é outra. Não, para. Não tem comparação. Não tem comparação, é outra coisa. O teu nível de análise, o teu nível de relacionamento social, o teu nível de gestão, cara, é outro. É outra coisa. Você passa a ser ali um tubarão. No bom sentido da palavra, é claro. Eu estou te mostrando o que é método. Agora, se você quiser continuar fazendo gestão da forma antiga que não funciona mais, tá tudo certo. É uma opção sua. Agora, se você quiser realmente fazer gestão da forma certa, com uma ferramenta que já foi, muito tempo validada e que é simples de ser implementada e que vai te gerar resultado num curto prazo, cara, em 30 dias você já começa a ver resultado com isso aqui. Se você quiser uma metodologia que vai realmente fazer com que a tua empresa cresça de forma estruturada, aí sim a gente está falando aqui num tom, numa mesma linguagem. Agora, se você quiser, continuar fazendo métodos antigos de gestão sem uma ferramenta dessa que eu estou te apresentando nessa videoaula, tá tudo certo, é uma opção sua. Mas eu te garanto que a tua empresa não vai crescer de forma sustentável. Lá na frente você vai ter problema com recrutamento. Por isso que muitas empresas têm problemas altíssimos com turnover, né? O que é o turnover? É um número, é um KPI que mede o desligamento, né? A rotatividade de pessoas na tua empresa e no teu negócio. Então, por isso que muitas empresas... Só um minutinho. Me passou uma moto barulhenta aqui. Por isso que muitas empresas têm a taxa de turnover lá na estratosférica. Por quê? Porque está contratando errado. Está contratando errado. Você está contratando errado. Por quê? Meu caro, olha para mim. Na entrevista,
As pessoas falam o que elas querem, tá? Na entrevista, as pessoas falam o que elas querem. Na entrevista, elas podem falar que gostam de eu amo me relacionar com pessoas, eu amo gente, eu amo atender, eu amo a me relacionar, eu amo. Tá bom. Tá bom, então vem cá. Vamos aplicar o teste. Vem cá. Quando você aplica o teste, você vê que nem o influente ela tem. De tão baixo que é ali, ó, tão baixo. O influente baixíssimo. Meu caro, você vai realmente contratar uma pessoa que não tem um perfil para a vaga que você precisa? Cara, você vai... Deixa eu te explicar uma coisa. Você vai gastar tempo. Que aula, hein? Que aula. Um choque de realidade. Que aula. Você vai gastar tempo, você vai gastar energia, você vai ter gastos com essa pessoa, porque, óbvio, gastos de contratação. Depois essa pessoa, ela não vai ter o fit cultural que você espera para ela não vai performar, não vai entregar resultado, você vai ter que daqui a 30, 60, 90 dias mandar ela embora. Porque você não fez a contratação certa. Porque você não tem um método desse na tua estrutura organizacional. Porque você não tem um método. Eu estou te apresentando o método. Você quer fazer o negócio certo? Top, a gente resolve. Se você quiser continuar errando no teu processo aí, tá tudo bem. Construção de times de altíssima performance. Cara, você vai ter pessoas de alta performance. Por quê? Porque você vai contratar a pessoa certa, colocar a pessoa certa, e essa pessoa certa, ela vai performar muito. Sabe por quê? Eu vou te explicar o porquê. Porque se você contrata um dominante, melhor, se você contrata um vendedor que é influente, se ele tem minimamente a configuração que compõe as dimensões que eu te mostrei anteriormente, se ele tem essa composição, você contrata um vendedor, você vai colocar ele na posição certa, no cargo certo, e ele vai fazer aquilo que ele gosta de fazer, que é vender, que é falar com as pessoas, tal. E esse cara vai performar demais na tua empresa, velho. Esse cara vai ser a tua mina de ouro. Porque você contratou certo e colocou o cara na posição certa. Meu Deus, que aula. Até eu tô impressionado, tô emocionado com a aula que eu tô te dando aqui. Que aula, hein? Que aula. Então você vai ter pessoa certa, na posição certa, que vai gerar muito lucro para tua empresa. Vai gerar resultado para o teu negócio. Por quê? A pessoa certa, na posição certa. Pum. Deu matching, casou, chique, lindo. Só correr para o abraço e pagar bem esse cara. Gestão é isso. O método é esse, a estrutura é essa. Então deixa eu voltar aqui rapidinho. Ficou interessado? Minimamente gostou? Fez sentido? Acha que é viável? Me chama. Primeiro link aqui na descrição desse vídeo vai estar o meu contato do WhatsApp. Você vai me mandar um oi. O meu time vai te atender, vai fazer um contato inicial. A gente vai entender do teu negócio e rapidinho a gente vai resolver esse problema dentro da tua empresa. Óbvio que a gente faz isso em várias mãos, ok? A gente faz isso em várias mãos. Agora, esse é o método que dá resultado, que funciona. Tô te apresentando algo que funciona. Jamais eu ia entrar aqui numa videoaula, num conteúdo de altíssima performance, como o que eu tô te entregando aqui, para te falar groselha, para te falar besteira. Não, eu tô te apresentando um método que já foi validado. Fez sentido? Top. Me chama, a gente vai resolver isso na tua empresa. Agora, quer continuar fazendo gestão, entre aspas, né, da forma antiga, da forma errada? Tá tudo certo. Tá tudo bem. Respeito a tua posição, o teu posicionamento,
mas isso não vai te gerar resultado de forma escalável, sustentável, no médio e longo prazo. Pode ser que da forma que você faz até, de um certo modo, hoje resolve o teu problema, mas não é escalável. Não é escalável e você tá brincando de fazer gestão. O método é esse. Fechado? Bom, que aula, hein? Meu Deus. O meu contato tá no primeiro link da descrição desse vídeo, desse conteúdo, dessa videoaula, dessa mentoria. Me chama para a gente implementar essa metodologia aí na tua empresa. Para nossa empresa, para minha empresa, vai ser um prazer te atender e solucionar esse problema para você. A gente faz isso em várias mãos, de uma forma simples, estruturada e que em um curto prazo vai te gerar um resultado. Fechado? Então, o meu contato está aí na descrição desse vídeo. Me chama, a gente vai resolver isso para você. De certo, se essa aula fez algum sentido para você, lógico, me chama para a gente resolver isso. Curta esse conteúdo, dá a sua curtida, minimamente, né? Pelo amor de Deus, uma aula desse nível. Deixa a sua curtida, compartilha nos grupos do WhatsApp, manda aí nos grupos que você tem acesso, que outras empresas, de repente, pode ser que você conheça pessoas que podem se interessar por essa metodologia. Pô, encaminha para ela. Ajuda ela, encaminha para ela o conteúdo, ela vai assistir a videoaula, opa, fez sentido, top, vai entrar em contato com a gente. Ok? E lógico, se inscreva aqui nesse canal, porque aqui tem conteúdo realmente de valor para agregar valor na tua vida. Sou Thiago Rick, especialista em comportamento, em treinamentos corporativos, comportamento humano. Amo o que eu faço e a minha missão aqui é trazer conteúdo, seja nas redes sociais, trazendo conteúdo orgânico, conteúdo gratuito, quanto principalmente nas nossas entregas pagas, nas palestras, treinamentos, workshops, mentorias, acompanhamentos individuais. E é isso. Foi um prazer entregar essa aula para você. Eu espero profundamente que gere muito resultado para a tua empresa e que logo mais aí, né? Dezembro tá aí, 2025 tá aí e que 2025 seja um ano de muitas bênçãos, prosperidade para a tua vida, para o teu negócio, muita saúde. E é isso. Nos vemos na próxima. Um forte abraço para você.